Você já ouviu a frase texto fora do contexto vira pretexto para uma heresia? E sim, essa frase é verdadeira. Isso acontece o tempo todo nas igrejas. Pessoas tiram um texto do contexto e isso vira pretexto para uma heresia. Elas tentam confirmar suas palavras distorcendo o texto bíblico. Elas tiram o texto do contexto para embasar suas falas. Então esse vídeo é um tapa na cara dos aproveitadores, dos falsos mestres, dos falsos pastores que dominam as redes sociais. Aqui eu quero te ensinar a fugir disso, com 5 simples perguntas para que você possa estudar o texto bíblico. Então fica até o final para que você possa aprender a não cair em muitos erros que se cometem por aí. Fazendo isso, seguindo essas 5 dicas, esses 5 passos, você reduz consideravelmente a chance de tirar um texto do seu contexto e também diminui a chance de você entender um texto da forma errada. Meu nome é Alexandre Mosca, eu sou pastor e você é o nosso convidado para aprender os 5 passos de como estudar o contexto bíblico. Eu quero começar o nosso vídeo com uma pequena introdução explicando quem começou esse movimento de tirar texto do contexto, de descontextualizar uma passagem bíblica. E eu quero dizer que Satanás foi quem iniciou isso tudo. Em primeiro lugar, ele começou a fazer isso no Jardim do Éden. Gênesis 3, no relato da queda, Satanás chega para Eva e fala o seguinte: foi isso mesmo que Deus disse? Ele coloca em dúvida a palavra de Deus, ele tira do contexto. Deus tinha proibido que os dois comessem o fruto apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Satanás muda o contexto e refaz a pergunta, falando para Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Ele falou que vocês não poderiam comer de todas as árvores do jardim. Então Satanás ali, a serpente, com toda a sua sagacidade, muda as palavras de Deus, modifica suavemente as palavras de Deus. Ele convence Eva e faz com que ela caia em pecado. Satanás também tenta fazer a mesma coisa com Jesus. Ele tira um texto do contexto durante a tentação no deserto de Cristo. Em Mateus 4,6, Satanás diz para Jesus: se és o Filho de Deus, então se joga aqui de cima que os anjos vão te aparar lá embaixo, porque a Bíblia diz no Salmo 91:11 que aos anjos dará ordem e eles lhe socorrerão e eles te guardarão em todos os teus caminhos. Então Satanás tira um texto do contexto para levar Jesus a fazer o que ele queria. É a mesma tática hoje usada pelos falsos mestres. Eles tiram um texto do contexto para induzir as pessoas a fazer o que eles querem. É a mesma tática de Satanás, é a mesma lábia de Satanás. Esses homens são comparados ao próprio Satanás. E eu quero te ensinar aqui 5 perguntas básicas que você pode fazer para o texto para entender melhor o contexto dele. E eu quero que você comece esse processo se imaginando, conversando com o autor bíblico. Por exemplo, as cartas de Paulo. Se imagine perguntando para o próprio Paulo, ao ler as suas cartas: o que será que ele quis dizer? Paulo, o que você quis dizer com essa passagem? O que você quis dizer com essa palavra? Tente entrar na mente do personagem bíblico. Como um processo investigativo, se imagine investigando algo. Segredos que são ocultos, que você não conhece, mas que você quer muito descobrir, que estão ali apresentados no texto. Então se imagine como um grande investigador. É um processo investigativo. Então faça esse trabalho de investigador. Se imagine conversando, perguntando ao autor do texto: tá, Paulo, por que você escreveu isso? Qual foi o objetivo pelo qual você escreveu isso? O que você estava pensando ao exortar os irmãos dessa maneira? Pense assim que você vai descobrir muita coisa boa. Então eu quero te ensinar agora 5 perguntas que você deve fazer para o texto e deve responder e que vai te ajudar muito no processo de estudo dele. A primeira pergunta que nós queremos passar para você, que você pode fazer ao texto quando você estudar, de qualquer livro da Bíblia, é quem? Aqui eu descubro quem foi o autor do texto, quem escreveu esse texto. E isso é importante por vários motivos. A depender da pessoa que escreveu, as características do texto mudam. A forma de linguagem também vai mudar. Lembre-se que a inspiração é o processo que Deus soprou a Bíblia, mas isso não anula a personalidade dos escritores. Então, cada escritor da Bíblia tem uma personalidade diferente, tem um jeito de escrever diferente. E você conhecendo quem escreveu vai ajudá-lo a entender melhor as características do autor, as características do texto também. Por exemplo, Lucas era um médico. Ao contrário do que muitos pensam, Lucas não era um apóstolo, mas Lucas era um médico.
gentil. E você vê em Atos e no Evangelho de Lucas que ele explica de forma mais detalhada as condições físicas das pessoas. Ele é mais detalhista, meticuloso, como um médico seria. Ele fala das enfermidades no seu livro com a linguagem mais médica. Paulo é outro exemplo interessantíssimo. O apóstolo era versado em várias línguas, um homem estudado, estudioso, conhecedor profundo do judaísmo e da filosofia grega. Então a escrita de Paulo é mais rebuscada, o que levou Pedro a dizer que muitas coisas que Paulo escrevia eram difíceis de entender, mas eram palavra de Deus. Pedro coloca Paulo no mesmo patamar do Antigo Testamento, por exemplo. Outro autor interessante é o próprio Pedro. Ele apresenta um grego mais simples que os outros. Ele era pescador, um homem que não tinha muito estudo. Portanto, saber quem escreveu nos ajuda a entender melhor o texto bíblico. Cada autor tem suas características de escrita, de personalidade, e nós devemos buscar esses elementos para que nós possamos entender melhor o contexto das passagens. Isso torna cada livro da Bíblia único, e isso não exclui a unidade dos livros da Bíblia, dos 66 livros bíblicos, e a relação entre eles. A segunda pergunta que eu quero ver com vocês é: para quem foi escrito? Sabendo quem foi o destinatário do livro ou da carta, fica muito mais fácil entender o conteúdo dele. Por exemplo, sabendo a informação anterior, quem escreveu e para quem escreveu, eu fico sabendo também do contexto daquela cidade, onde aqueles cidadãos moravam, quais eram as características da vida social daquele povo. Eu fico sabendo de possíveis problemas na igreja, problemas talvez na cidade ou na vida do povo, no dia a dia mesmo. E sabendo para quem o autor bíblico escreveu, eu sei também características pessoais daquela pessoa. Por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo, nós sabemos que Timóteo era alguém tímido, era um jovem pastor, e Paulo estava então instruindo, tanto ele quanto Tito, a como levar adiante a obra de Deus e como ensinar a igreja de Deus. Isso nós sabemos porque Paulo escreveu a carta a Timóteo. Investigando a vida de Timóteo, nós descobrimos essas coisas. Então, para quem? Essa pergunta, para quem foi escrito, é muito importante. Um grande exemplo disso é a carta de Paulo aos Coríntios. Os coríntios eram considerados por Paulo como imaturos. E quando nós investigamos a vida da cidade, a vida daqueles irmãos que moravam em Corinto, nós entendemos por quê. Eles eram imaturos para Paulo porque traziam características da vida da cidade para dentro da igreja. Costumes de fora da igreja para dentro da igreja. Corinto era conhecida como uma cidade completamente imoral. Corinto possuía 2 portos, Lecaion e Cencreia, e era uma cidade de muita movimentação portuária. Navios chegavam e saíam o tempo todo da cidade. A cidade era cheia de marinheiros e pessoas circulando. Havia muito comércio em Corinto. E onde tem muita pessoa, tem muito pecado. E com Corinto não era diferente. Corinto era conhecida por ser uma cidade idólatra. Também era conhecida por ter vários partidos filosóficos, nos quais os habitantes da cidade gostavam muito de ver as discussões filosóficas entre eles, e cada um dos habitantes tinha o seu filósofo, o seu grupo favorito. Os coríntios trouxeram isso para dentro da igreja, e nós vemos isso no capítulo 1 a 3, quando Paulo diz que havia dentro da igreja grupos que preferiam Paulo, Apolo, Cefas e até mesmo Cristo. A igreja, portanto, estava dividida em várias panelinhas e em vários grupinhos, e isso era a característica da cidade, da vida do povo de Corinto, que os irmãos da igreja de Corinto tinham trazido para dentro da igreja. E Paulo, por isso, considerava os imaturos. Corinto também era conhecido pelos cultos pagãos, cultos de mistério, onde os adeptos, os participantes, costumavam entrar em transe, regados com muita comida, bebida e música. Os irmãos de Corinto aparentemente trouxeram essa característica para dentro da igreja e utilizavam essa característica desordenada no uso dos dons, particularmente nos dons de língua, o que leva Paulo a ter que corrigi-los quanto ao uso desses dons. Então, saber todos esses detalhes, por causa que nós sabemos para quem Paulo escreveu, é muito importante para entender melhor o texto bíblico, a carta, por exemplo, de Paulo aos Coríntios. A terceira pergunta que eu quero ver com vocês são as circunstâncias, ou como. Nós devemos perguntar como aquela carta ou aquele livro foi escrito. Como eu falei antes, isso se refere às circunstâncias pelas quais ou nas quais foram escritos os livros.
Paulo, por exemplo, escreve 4 cartas estando preso na sua primeira prisão em Roma, que nós chamamos de prisão domiciliar. Essas 4 cartas recebem o nome de epístolas da prisão: Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios. Então nós vemos naquelas cartas, muitas características que Paulo coloca ali, que ele estava preso, passando por dificuldades. Mas em Filipenses, por exemplo, ele diz que apesar das circunstâncias, nós devemos nos alegrar no Senhor. João escreveu o último livro da Bíblia estando isolado numa ilha chamada Patmos, onde ele recebe a revelação de Jesus Cristo, é o Apocalipse de João. Ele foi enviado para lá a mando de Domiciano, que foi um grande perseguidor dos cristãos na época do Império Romano. Por causa dessa grande perseguição, o Apocalipse traz então uma mensagem de conforto e de esperança para os crentes. Então saber como João escreveu ou que em circunstâncias João escreveu aquele livro nos ajuda a entender melhor a mensagem de Apocalipse. A quarta pergunta que eu quero ver com vocês é quando. As datas são muito importantes para você fazer o estudo bíblico, um estudo bíblico adequado, e nos ajuda a nos situar em que período e ponto da história tal fato aconteceu. Saber sobre as datas nos ajudam, por exemplo, a identificar a autoridade de um livro e determinar a autenticidade dele. A data da composição também nos ajuda a entender o contexto histórico daquele texto, o contexto cultural no qual aquele texto foi escrito. Isso inclui as circunstâncias políticas da região, da época, sociais e as circunstâncias também religiosas do local. Esses detalhes sobre a data e todas essas circunstâncias vão influenciar a mensagem do livro e os temas também abordados por ele. Um grande exemplo disso é quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo. E nós sabemos que Paulo escreveu essa carta antes de morrer. E essa informação que Paulo escreveu aquela última carta antes de ser entregue ao martírio bate com que os estudiosos acreditam que é a data com que Paulo foi morto mesmo. Eles acreditam que a carta foi escrita entre 66 e 67 depois de Cristo. Nós sabemos que a perseguição de Nero aos cristãos aconteceu mais ou menos nessa época. Então a história conta que Paulo foi capturado por Nero, então teve a sua segunda prisão em Roma decretada, de onde ele não escapou. Diferentemente da prisão domiciliar, que ele mostra nas epístolas da prisão que ele tinha esperança de ser solto, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele mostra que não tem esperança alguma. Ele fala no versículo 6 do capítulo 4, eu estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Então Paulo sentia que ele não ia escapar daquela segunda prisão. Isso bate com a data do livro e com a data de perseguição que Nero impôs aos cristãos em Roma naquela época. E a quinta e última pergunta que você vai usar para estudar melhor a sua Bíblia e entender o contexto dela é: por quê? Essa pergunta vai buscar entender o motivo, a motivação pelo qual aquele livro, aquela carta foi escrita, a razão pelo qual o autor precisou escrever aquele registro e entregar aos destinatários. Nós temos o exemplo de Judas, que ele fala no versículo 3 da sua carta que o objetivo dele era escrever sobre a comum salvação. Porém, devido às circunstâncias, fez-se necessário combater os falsos mestres, as falsas doutrinas ensinadas por aqueles homens. Então, por que Judas escreve a sua carta? Não para falar sobre salvação, que era o que ele queria, mas para fazer uma defesa da fé, para lutar pela fé cristã. A sua carta tem um caráter apologético. Paulo, por exemplo, escreve a carta aos Romanos para apresentar o evangelho que ele pregava, para se apresentar. Paulo não conhecia os romanos. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Então ele escreve uma carta apresentando toda a sua doutrina, tudo o que ele cria a respeito de Jesus Cristo e da fé, para aqueles irmãos que não o conheciam. E o objetivo de Paulo era se apresentar para aqueles irmãos, para fazer com que eles fossem novos apoiadores do seu ministério. Ele queria pedir sustento e apoio para ir até a Espanha, pregar o evangelho naquela região. Paulo também queria pedir sustento e ofertas para os irmãos da Judéia que passavam necessidade. Outras cartas lindíssimas que nós podemos saber por que Paulo escreveu, no caso, foram as epístolas pastorais. Paulo escreve, por exemplo, a sua carta a Tito para orientar o jovem pastor Tito na cidade de Creta a como se portar e conduzir a igreja, como lidar com os diferentes grupos na igreja, como combater os falsos mestres. Paulo tenta orientar o jovem pastor a como ser um bom pastor. Então, se você
usar essas 5 perguntas no estudo diário do seu texto, no estudo diário da sua Bíblia, isso vai te ajudar muito a entender mais sobre o contexto da passagem. E lembre-se, entendendo melhor sobre o contexto, é muito mais difícil que você entenda aquele texto de maneira errada. Recapitulando, então, as 5 perguntas são: quem escreveu? Para quem escreveu? Como escreveu? Quando escreveu? E por que escreveu? São as 5 perguntas que você tem que fazer para estudar um texto bíblico. Se você gostou, ficou comigo até o final, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, é de graça. E você vai estar ajudando muito o nosso canal a crescer e o nosso ministério. Obrigado mais uma vez, pessoal. Até mais. Tchau.